Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje o desafio 2 nós falaremos sobre mindfulness. Escolhi esse quarto de propósito, quarto da minha filha, ela que desenhou e tem um propósito aí essa pessoa fazendo meditação para o nosso trabalho, tá? Mas enfim, vamos sair do piloto automático? Vamos viver de forma consciente? Essa é a proposta de hoje. Mas não é desafiador? Como é desafiador estar desperto, viver o aqui e agora, né? Requer de nós o quê? Energia. Olha aí, energia, de novo. Energia, disposição. Essa prática, ela tá ligada ao quê? Ligada à atenção plena, tá ligada à concentração, ligada a saborear o momento, no aqui e agora. E vocês já pararam para pensar quanto tempo a gente despende no passado e no futuro? Gente, o passado é a nossa história. Importante a gente honrar a nossa história. O passado ele existe. Ele está presente, o passado está presente em nós. E nos torna quem somos. Mais fortes, mais sábios, mais maduros. Ele é. Mas, se a gente ficar muito tempo no passado, despender uma parte gigantesca do nosso dia no passado, o que acontece? E fico lá no passado lamentando, reclamando, me culpando de algo que eu não consegui, não conquistei ou não aconteceu. E além de eu ficar lá no passado, eu fico lá estagnada, vítima. Estagnada porque quando eu estou lá no passado, e vítima, eu perco meu movimento. Eu perco minha energia, minha vontade. E aí o meu corpo produz o quê? Travas, bloqueios. E eu fico estagnada. E o futuro? Ah, o futuro. Que delícia pensar no futuro. Importante planejar o futuro. Importante organizar o meu futuro. E o futuro, ele também traz o quê? Energia. Que delícia pensar em algo, um objetivo, construir algo. Me move. Mas, se eu fico muito no futuro, o que chega para mim? Ansiedade, chega preocupação, e eu fico com aquele sentimento de que eu vou ser feliz assim, que eu conquistar isso ou aquilo. Fico presa lá no futuro, com essa ansiedade, essa agitação, talvez não positiva. Traz também noites mal dormidas, uma certa compulsão alimentar acontece. Depressão pode chegar também, doenças, dores e doenças chegam. Se eu fico muito presa no passado ou muito presa no futuro. Há quem diga, e eu não sei que estudo é esse, mas eu gosto da ideia, acho coerente. Há quem diga o seguinte, que diariamente, a gente precisa pensar sobre isso, diariamente podemos despender 10% no passado, 30% no futuro e 60% no aqui e agora. E essa é a primeira reflexão que eu trago para vocês. Como é que vocês têm se relacionado com essa fórmula? Quanto tempo vocês têm despendido no passado, futuro e presente? Acho que essa é a primeira reflexão de uma vida mais consciente, para entender aonde estamos. Uma segunda reflexão está ligada à quantidade de pensamentos que são produzidos pela nossa mente. Vocês sabiam que é produzido de 50 a 70 mil pensamentos por dia?
Na universidade, eu li que na Universidade da Califórnia, eles comparam essa quantidade de pensamentos produzidos diariamente com a leitura de 174 jornais, conteúdo de 174 jornais. Que loucura, né? E se a gente não tá desperto, porque é uma quantidade gigantesca que vem da onde, gente, esses pensamentos? Lá do subconsciente. Sabe quanto que representa o subconsciente na nossa mente? 90%. Olha a força do subconsciente no nosso dia a dia. Sabe o que tem lá? Padrões de comportamento. Tem medos, traumas, memórias de longo prazo. E conteúdos esses que a gente precisa rever para ver se está funcionando na nossa vida. Sabe por quê? Quando chegar esses pensamentos, essa quantidade gigantesca que vem a maioria lá do subconsciente, se eu acreditar logo de cara, eu vou me mover em função de um registro que nem funciona mais para mim. Olha que loucura. Por isso, mais uma vez, estar consciente do subconsciente é fundamental. Porque se eu não tiver isso, não funciona o livre-arbítrio. Significa que eu estou agindo de acordo com um registro que está lá e nem foi a minha própria escolha. Loucura isso, né? Tem um psiquiatra que propõe a seguinte abordagem: desconfie do seu primeiro pensamento. Eu gosto disso. Gosto porque é uma forma da gente olhar para esse pensamento que chega, esses 70 mil pensamentos que chegam, e ter mais discernimento. Estando com uma mente mais consciente, ter discernimento. Se faz sentido esse pensamento ou não. Se funciona para mim ou não. Da onde vem, qual a origem. Para isso tudo, eu preciso ter uma mente consciente. Quero aproveitar esse momento, trazer um exercício para vocês, bem bacana. Um exercício para representar esse movimento de pensamentos que a gente está dizendo, pensamentos reais e imaginários. Eles são reais, é o que realmente eu acredito e quero e escolho para mim consciente, ou é alguma coisa que está registrada e simplesmente vem e eu ajo no piloto automático sem esse discernimento. Vamos lá, o exercício é o seguinte: a gente está caminhando na rua, cada um de vocês caminhando na rua, tranquilo. De repente, vocês avistam uma pessoa vindo na direção contrária, uma pessoa conhecida, vindo na direção contrária de vocês, só que ela está na outra calçada. Ela vem caminhando e você acena para ela. Ela continua andando. Quando ela está na altura, assim, de você, no mesmo lado do outro lado da calçada, mas na mesma altura, você a chama. Mas ela continua andando e vai embora. Quais pensamentos passaram para te imaginando lá naquele momento? Quais pensamentos, quais sentimentos, quais sensações chegaram no seu corpo com essa situação? Eu vou trazer para vocês algumas situações vividas nas sessões de coaching. Então, vem sensações do tipo, uma dorzinha, nossa, me deu uma dorzinha aqui na boca do estômago, me deu uma dor de cabeça, uma pontada aqui na cabeça. Nossa, Sandra, me deu uma quentura aqui, aqueceu, parece meu pescoço. Outras dizem assim, sei lá, parece que eu me vi paralisado. Aí sentimentos do tipo, fiquei preocupado. Será que pensamentos e sentimentos, olha aí, misturado para vocês perceberem. Olha, fiquei preocupado. Deve ter acontecido alguma coisa com essa pessoa. Não é normal ela fazer isso. Será que eu fiz alguma coisa? Outro pensamento. Será que eu fiz alguma coisa? Outra pessoa mesmo falou que ficou paralisada. Não consegui, ficou com a cabeça anestesiada. Trouxe essa situação. Outra trouxe assim, me senti abandonado. Olha que forte. Teve uma outra pessoa
Foi acho que a mais interessante de todas que eu já vivi, experienciei assim na sessão. Falou assim, o pensamento que veio para mim foi o seguinte: Sandra, é isso aí, é isso aí. A gente confia nas pessoas, tá certo? E aí elas passam por nós e fingem que não nos vê. Esses são alguns exemplos que chegaram para mim. Agora eu pergunto, o que é real e o que é imaginário dessa situação? Real. Uma pessoa que eu conheço passou por mim e não me viu. Isso é real. O resto, tudo que eu falei, que eu senti no corpo, os pensamentos, questionamentos, todo o resto, eu nutri, eu criei e eu decidi interpretar. E é o que a gente faz diariamente, na maior parte das situações, dos cenários. A gente julga, interpreta instantaneamente. Sabe com base em quê? Na nossa história. Sabe essa pessoa que falou, é isso aí, a gente confia e as pessoas fingem que não nos vê? Provavelmente ela tem registros lá no subconsciente dela, repetidos, que fazem ela se sentir assim. O outro relacionado a abandono, igual, provavelmente tem registros lá de infância ou de relacionamentos no caminho aí, na jornada da nossa vida, que experienciou alguns abandonos. E ela registrou aquilo. E em algumas situações nós trazemos a nossa história. A nossa interpretação e julgamento está ligado à nossa bagagem. Fato. Só que a gente precisa estar atento, desperto, para ter esse discernimento do que é real e do que é imaginário. Ou do que faz parte da minha história, esse imaginário. Sabe por quê? A gente tem uma capacidade, veja, se não é real isso que eu estou falando. Acontece alguma situação similar a essa? A gente é capaz de ruminar o dia inteiro em relação a uma situação, uma interpretação que a gente criou. Tem gente que fica a semana inteira. Tem gente que fica meses. Outros a vida inteira, refém de ruídos internos, de interpretações. Não é bacana ter esse conhecimento para a gente ficar mais consciente, desperto desses pensamentos? E Mindfulness, ele traz uma infinidade de benefícios. Poderíamos ficar aqui o dia inteiro falando sobre esse tema. Mas eu trouxe essas duas reflexões. Refletir sobre a quantidade de pensamentos que chegam e refletir sobre a questão do passado e do futuro. O quanto a gente está lá no passado e no futuro. Tá bom? Vamos pegar esses dois que já vai nos empoderar de viver mais o presente. Porque além dessas duas abordagens, dessas duas reflexões, o mindfulness, o exercício, ele ajuda na concentração, na produtividade, né? Nesse lance de saborear a vida, saborear os alimentos. Vê lá os exemplos que a Fernanda está trazendo de exercícios físicos, ela sugere lá nos posts uma conexão no aqui e agora, estar presente, tudo na vida. Não é? Quantas vezes a gente fala pro nosso marido, filho ou esposa, ai, fala de novo que eu não escutei, porque a gente não está presente. Perceba quantas vezes você pede para uma pessoa repetir, já é um parâmetro. Quando você sai de uma reunião e diz assim, cara, não prestei atenção em nada, porque eu já estava em outro projeto. Além do que, esse movimento de nunca estar presente causa essa ansiedade, essa angústia muitas vezes. Certo? E para a gente trabalhar, que exercícios são esses? Então, como é que eu faço para exercitar meu cérebro? O cérebro, ele é exercitado assim como um músculo. Eu preciso ir à academia, quero um músculo novo aqui nos meus braços, eu preciso ir à academia. Ter o quê? Repetição.
intensidade, né? Lembra da plasticidade cerebral? Preciso captar a informação, preciso entender, preciso repetir. Tudo na vida tem esses movimentos, isso é muito legal. A gente ter se apropriar dessa ideia. Eu conheço, eu processo a informação, eu repito e repito e repito. Então, quando eu vou à academia lá, uma vez por semana, cara, eu não vou ter o músculo que eu quero. Vai ser bom, eu vou me energizar, vai ser pontual. Eu tenho que ir lá 3, 4 vezes por semana, ir aumentando a intensidade, ir me alimentando, eu vou exercitando. Eu vou me nutrindo de alimentos que vão me trazer mais massa muscular, vão me trazer mais saúde para atingir meu objetivo. E para trabalhar essa mente mais consciente, mais desperta, é a mesma coisa. Eu preciso exercitar. O meu cérebro, ele tá no automático. Para eu estar consciente, o meu subconsciente, veja que representa 90% da minha mente, e o meu consciente 10%, olha isso. É trampo, hein? É desafio, mas vale a pena. Vale a pena. Cada instante. E tem 2 exercícios que eu trago aqui. Também é outro tema, tem infinidade de exercícios, mas eu vou propor 2. Meditação e atividades rotineiras. Meditação, quem experimenta, quem já está acostumado, ama. Quem tem gente que tem vontade, mas fala não consigo. E tem aqueles que não gostam, e tá tudo bem. Mas meditação é igual inteligência emocional. Meditação, vou passar para vocês uma meditação guiada, 10 minutos, de 8 a 10 minutos. Vou mandar 3 meditações. O que é a meditação? O que você precisa para estar presente? O seu corpo, sua mente, sua respiração. E a meditação é um exercício que você está ali presente, já começa ali o exercício. Ai, Sandra, mas minha mente divaga o tempo inteiro, eu fico com raiva, eu não consigo. Tá tudo bem. Se eu percebi que ela divagou, já é um ganho. Já significa que a mente já começou a ficar desperta. E quando ela dispersar, eu volto gentilmente. Olha que o mindfulness, ele cultiva muito o amor próprio, o autocuidado, sem julgamento, sem luta, sem briga, com amor. Olha o movimento, e eu volto, e a repetição, e eu volto. Até que eu vou sentindo mais paz, mais tranquilidade, porque eu vou voltar várias vezes, já eu vou ficar mais tempo aqui. Aí eu volto e fico mais tempo aqui. E já eu começo, quando eu fico aqui, eu me conecto comigo, com o meu corpo e com a minha mente. Essa é a prática da meditação. E a outra se chama atividades rotineiras. Vocês vão escolher 2 atividades, tá? Por exemplo, escovar o dente e tomar banho diariamente. E vocês vão tentar ficar ali presente, sentindo o sabor da pasta, se conectando com o exercício do movimento de escovar os dentes. Olhar para a sua escova de dente, sentir a textura da sua escova de dente, a textura da pasta. Essa conexão é uma conexão do aqui e agora que movimenta o seu cérebro para estar presente. E você começa nessas pequenas práticas diárias experimentar coisas diferentes, como que fosse a primeira vez sentindo um gosto da pasta, por exemplo. Isso é impressionante. Isso é poderoso. Isso vai de encontro com a proposta dessa semana. Mindfulness é uma conexão mente-corpo, conexão comigo. Isso é autoconhecimento, autocuidado. Tá bom? Desafio 2 concluído com sucesso. Pratiquem essa ideia. Bom sempre estar com vocês. Um beijo.